Olá, que privilégio imenso poder compartilhar com você a palavra de Deus, essa palavra que é eterna. A Escritura Sagrada diz que a tua palavra é eterna nos céus. Então a palavra de Deus, ela jamais haverá de passar. Jesus Cristo mesmo disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então que privilégio tão grandioso, meu e seu, de poder compartilhar e estudar a palavra de Deus, aquilo que é eterno, de verdade, Porque nesse mundo tudo é fugaz, tudo é passageiro, tudo escapa por entre os nossos dedos, não é verdade? Mas a palavra de Deus é eterna, vale a pena nos dedicar em conhecer a palavra de Deus, porque disso depende a nossa vida, a vida eterna, a nossa eternidade. Então pense seriamente sobre isso e continue comigo, juntos, estudando e deixando essa palavra penetrar no mais profundo do seu ser, pois ela é vida, ela transforma o ser humano, e haverá de transformar a sua vida, como tem transformado a vida de tantas pessoas ao longo da história da humanidade. Amém? Que Deus abençoe você, é a minha oração. Em nome de Jesus. Amigo, nós estamos analisando esse texto tão extraordinário da Escritura Sagrada. Texto sagrado, Marcos 1,5, que diz o seguinte: saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por João no Rio Jordão. E nós temos agora uma situação extremamente interessante aqui, porque o texto está dizendo, está mostrando o imenso sucesso de João, Toda a multidão, uma multidão imensa saía a ter com ele, Por vários motivos que eu já mostrei aqui. Mas essas pessoas elas não foram alcançadas, não foram transformadas. Qual o resultado nós esperamos quando a palavra de Deus toca a vida de uma pessoa? É que essa pessoa seja transformada, pense diferente, seja moldada de acordo com o padrão divino, A Bíblia diz em Efésios 4, que diz o seguinte, que o propósito de Deus é transformar a mim e a você, até que todos nós possamos chegar e nos tornar conforme a imagem do seu Filho. Olha, que coisa impressionante, fazer de mim e de você pessoas semelhantes a Jesus, Então esse é o propósito inicial. Jesus Cristo disse na casa de Zaqueu: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Interessante. Agora nós sabemos que esse evangelho que João pregou, essa mensagem que João pregou, ela foi rejeitada. Eu já demonstrei isso no estudo passado. Agora tem uma questão extremamente devemos considerar aqui. É o fato de que o Velho Testamento anunciava, especialmente Isaías, profetizou sobre o ministério de João e disse que ele haveria de preparar o caminho do Senhor. Até mesmo João pregou isso, não é verdade? Ele diz: vós, os que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, colocai caminhos retos para Ele. Foi essa mensagem que João veio pregando. Não parece contraditória essa situação? Se a Escritura Sagrada diz no Velho Testamento que o ministério de João tinha esse objetivo de endireitar os caminhos, colocar o que estava errado certo, E se esse ministério não teve esse resultado tão esperado, que nós poderíamos esperar, porque nós temos aí um homem santo de Deus, cheio do Espírito Santo, vocacionado por Deus, Um homem orador brilhante, extraordinário. Como poderia esse homem ser um instrumento de transformação da vida de muitas pessoas? Mas não foi. Então, como nós podemos perguntar agora? Me tira-nos dessa encrenca aí, porque nós estamos num beco sem saída. A Escritura Sagrada diz que João veio para preparar. E
esse objetivo que nós esperávamos que ele preparasse, que era colocar todo mundo na linha, né? Todo mundo certinho. Ele não alcançou esse objetivo. Né? Como que se cumpriu a profecia de Isaías? E a resposta é: se cumpriu na medida em que o homem se tornou indesculpável. Sim, a palavra de Deus, meu querido amigo, isso é algo assustador. Assustador. A palavra de Deus tem um propósito não só de salvar. Não, ela não apenas salva, mas ela também torna o homem sem desculpa diante de Deus. A palavra de Deus, ela nunca ela é pregada inutilmente, sobre hipótese nenhuma, né? A Escritura diz, por exemplo, em Isaías 55, de 10 em diante, diz o seguinte: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, sem que primeiro regue a terra e a fecunde e faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas cumprirá o propósito para o qual foi designada. Então a palavra de Deus já sai da boca de Deus com esse propósito: salvar alguns e condenar outros. Salva aqueles que recebem, que aceitam, que obedecem, que se submetem, e condena aqueles que rejeitam, aqueles que desprezam, aqueles que fazem pouco caso, aqueles que são motivados por outro interesse, senão o interesse de conhecer a Deus e a sua verdade. Isso é assustador, assustador. Então eu gostaria de hoje levar você a pensar sobre a sua vida. Eu quero perguntar a você: qual o efeito da palavra de Deus na sua vida? Você tem ouvido semanas após semana, talvez você vai em uma igreja, não é? Ouve o seu pastor, não é? E ele tem pregado a palavra a você. Talvez no evangelismo pessoal, talvez pessoalmente, talvez junto com você em uma roda. Mas eu quero perguntar a você: qual o efeito da palavra de Deus sobre a sua vida? Porque uma coisa está certa, meu querido amigo, é que não haverá desculpa para você no dia do juízo. Não haverá desculpa. A Bíblia diz que o homem será julgado de acordo com aquilo que ele conhece. Se você ouviu o Evangelho como você está ouvindo agora, você vai ser julgado baseado nisso. Se você não conhece a palavra de Deus, você conhece simplesmente a lei, o Velho Testamento, você vai ser julgado por causa disso, baseado nisso. Se você não conhece nada disso, você simplesmente nunca ouviu falar do Evangelho, vamos supor que você tenha sido essa pessoa, mas você vai ser julgado por a lei que está na sua consciência. Há uma versão da palavra de Deus dentro de você, embutida em você. Isso deixará você sem desculpa no dia do juízo. Então pense seriamente sobre isso e se renda ao Senhor hoje. Obedeça a palavra de Deus o mais depressa possível, né? Se prostre diante da palavra de Deus para obedecê-la. Essa palavra, essa Bíblia que você tem na sua estante e que você não lê, um dia essa palavra que você não lê será testemunho contra você. Se você não obedecer, se você não se importar com isso, se você desprezar, se você fizer pouco caso. Pense seriamente sobre isso. Está em jogo a sua eternidade. Está em jogo uma eternidade. Com Deus ou sem Deus? Né? Então não faça como os ouvintes de João, que simplesmente motivado por uma curiosidade, quando a curiosidade passou, eles rejeitaram o Evangelho. Não faça isso, mas se renda ao Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo e Deus haverá de abençoar você de modo poderoso e grandioso. Amém?